Bom dia! Vamos começar uma super curta aulinha de indução e regressão. E eu quero começar com esse tipo interessante que a gente descobriu. E lembrar quais são os construtores dele. Quais são aqui? Opa! Obrigado. É bom dormir, às vezes. Nil e cons. Qual o tipo de nil? Ok. E qual o tipo de cons? Ok. Agora, qual foi o objetivo que criei esse tipo? É porque não queria trabalhar apenas com naturais e booleanos. Eu queria trabalhar com listas naturais também. Eu provavelmente vou querer trabalhar com muitas mais coisas. E eu não vou escrever a definição de unit, de empty, do weekday, que vocês gostaram tanto. Nem de... o que mais a gente definiu? Os próprios nuts, sim, certo? Eu vou querer definir, porque já que tem os booleanos, faz sentido alguém querer definir listas de booleanos. E é muito fácil definir listas booleanos. Até o nome é óbvio, vai ser list bool. Alguém pode falar quais vão ser os construtores aqui? Os mesmos. Sim, os mesmos. Para não confundir, eu vou decorar eles um pouco assim. Vou escrever benil, ok? E esse seria o bcons. Mas vou imitar essa ideia. Então, qual será o tipo de benil? Sim. Minha ideia é que uma lista de booleanos ou é vazia ou ela é construída a partir de um booleano e uma lista de booleanos e vai virar uma lista de booleanos. Eu, obviamente, posso fazer isso. E agora eu vou querer definir umas funções que mexem com esse novo tipo que eu ganhei. Obviamente, uma seria uma, sei lá, blength, porque vai ser útil para mim ter uma maneira de medir qual é o tamanho de uma lista de booleanos. Eu vou querer uma b-reverse. Qual seria o tipo da b-length? Exatamente. E agora, se eu pensar qual seria a definição da list bool, eu vou copiar a definição de length, certo? Somos muito fanáticos, espero, do dry principle. Qual o dry principle? Exatamente. Não quero repetir nem essa coisa que já repeti aqui, nem quero repetir as definições. Então faz sentido pensar que, na verdade, seria muito mais útil se, em vez de ter um tipo definido nessa maneira de listas naturais e um tipo separado de listas booleanos, na verdade, o fato que são separados é bom. Nunca querer mexer uma coisa para não saber se vai ser listas booleanas ou lista de nuts. Mas eu quero mais ou menos abstrair o que está em comum nessas duas coisas para criar uma maneira que vai me permitir trabalhar sem perder essa distinção que eu quero ter, porque não quero trabalhar de uma maneira suja, falar que tem um tipo de lista. Então, se alguém falar que o list vai ser o tipo que estou procurando, eu quero um tipo que vai ser chamado list. De jeito nenhum quero esse tipo. Eu quero saber lista de que tipo de coisas são. Só que não quero trabalhar nessa forma que vai me obrigar a fazer todos esses trabalhos extra que eu poderia evitar. Eu quero parametrizar o que muda aqui. O que mudou aqui? Obviamente, não estou falando do nome dos construtores, certo? O nome é essencial, mas no final das contas, algo mudou daqui para cá. O prefixo do list, não sei o quê. Prefixo em qual sentido? É sufixo, o que vem depois do list. Estou falando aqui? Mas isso é o nome ainda. O nome não... Aqui mudou, essa coisa virou list bool. Como? Se eu ver o que... Como? Mudou o tipo, certo? Ok, vamos lá. Como? Os construtores mudou de NAT para bool, de um para outro? Tudo que tem a ver com NAT aqui mudou para bool. Todo o resto ficou na mesma. Essas setinhas aqui são duas, essas setinhas são duas. Esses tipos é o mesmo tipo que estou construindo, aqui é o mesmo tipo que estou construindo. Aqui estou pegando essa coisa que quero trocar, certo? Vai mudar essa coisa. E aqui eu vou precisar parametrizar esse tipo, vamos dizer assim, para virar uma coisa
que vou conseguir, com a mesma maneira, definir listas de weekdays, listas de units, listas de nuts, listas de bulls e tudo mais. Um segundo. No final das contas, o que eu gostaria de escrever aqui é o que quero falar que não é que o list vai ser um novo data type, mas o list A, toda essa coisa aqui, vai ser um novo tipo. E agora, se eu preciso... Eu vou deixar isso, eu vou voltar para falar algo sobre isso agora. Então, se eu... Vamos lá, como que eu vou mudar agora minhas definições? O nil vai ser que tipo de coisa? Muito bem. O alfa, eu estou percebendo cada vez que eu estou tentando ensinar isso, a melhor maneira é só escrever, todo mundo entende melhor do que se eu tentar explicar. Isso seria list de alfa. Cuidado agora, essa coisa não é um nome só, é uma coisa mesmo, aplicada é uma outra coisa. E qual é o tipo de alfa aqui? O alfa é assim, é um certo type aqui, certo? E qual é o tipo de list, então? Muito bem. O list seria um type para type. Então é importante que o list, não um tipo, isso que eu falei, não queria que o list fosse um tipo. O list é uma coisa que aplicado em qualquer tipo, ele vira um novo tipo. Se ele é aplicado em nat, ele vai virar tudo que a gente estava chamando até agora list nat. Se ele for aplicado no tipo bool, ele vai virar esse tipo que a gente definiu assim, ok? Vou apagar isso. Qual seria o tipo de cons? Ela pega um alfinho e uma coisa de list de alfa, sim, para list de alfa. Ok. Faz sentido tudo que escrevi agora? Sim. Professor, se a gente fosse, entre aspas, estender esse tipo, teria como fazer isso? Tipo, deixar type para list type para list type? Se você quer usar lista de tipos, é isso que você está falando? Você pode... Então você sugeriu aqui, não entendi a sugestão. Tá, ok. Faz sentido tanto trabalhar numa maneira que considera que os tipos, o mundo dos tipos é distinto do mundo dos valores. E nesse caso, o list seria chamado um type constructor. Por quê? Porque ele construa novos tipos, certo? Assim que foi aplicado num tipo, ele já vira um novo tipo. Da mesma maneira que o suc foi o S dos naturais, é um data constructor. E sempre que trabalhamos com esse tipo de linguagens, como a Haskell, linguagens de programação funcional que não misturam esses dois tipos, porque, na verdade, coisas muito legais podem acontecer quando você falar, não, vou tratar todas essas coisas como uma coisa só, e isso é o que acontece em linguagem com tipos dependentes, como o Lean, certo? E Agda e Idris tem várias linguagens que são muito legais, mas a gente não vai tratar assim. Então, queremos mais ou menos meio destacar esse list como se fosse uma coisa de tipos. Não vai fazer nenhuma diferença para as coisas que queremos falar aqui. Então, eu defini essa coisa. Podemos pensar que aqui tem uma coisa estranha, porque apareceu esse alfa aqui, certo? Então, tecnicamente, o que estou falando aqui é que para todo alfazinho que é um type, eu tenho esse tipo aqui. Faz sentido o que estou fazendo? Não vou precisar escrever isso. Tem um novo data type, chamado list alpha, que tem esses construtores. E agora, se eu quero falar qual seria o tipo da length, por exemplo, praticamente o que a gente vamos fazer nesses poucos minutos é jogar fora tudo que a gente trabalhou no list, que tem a ver com list nat, para ver a versão reais, a versão legal, que seria list de alfa. Exceto, por exemplo, não vou poder fazer isso com algumas funções, que a gente vai ver qual seria o problema. Qual seria o tipo certo de length? Ok, existe algo implícito que quem trabalhou com Haskell é acostumado nem perceber que existe essa coisa implícita lá, porque realmente em Haskell não escrevemos isso, mas tecnicamente isso é errado. A resposta que todo mundo vê aqui, falou aqui, é errada. List de alfa para nat. Cuidado, é para nat mesmo. Não, foi coincidência que era list nat para nat. Esse não vai virar list alfa para alfa. Espero que faz sentido. O tamanho de qualquer lista
independente se é lista de bool ou de nat, faz sentido que o tamanho vai ser um nat. Sim, vamos lá. Eu? Sim. Nunca, nessa definição aí, na minha cabeça está faltando um para todo alfa. Muito bem. Quanto na tua vida tu trabalhou com Haskell? Não. Pois é, por isso você percebeu isso. E isso é bom. Porque a Haskell, já que é comum fazer isso, ela tem uma convenção. Ok, se não botamos isso, entendemos que aqui tem um para todo para qualquer variávelzinha de tipo, como alfa, beta, podem aparecer várias variáveis aqui. Entendemos que são quantificadas universalmente no início. Então aqui realmente é um para todo alfa de que tipo? Tá, porque para todo tipo alfa, ela pode assumir o papel dessa coisa aqui. Podemos pensar, que é uma maneira legal para pensar, que essa definição é como se realmente definiu uma nova length para cada tipo possível. E dependendo de qual argumento que você vai aplicar ela, o sistema de programação vai saber qual das lengths que ela vai chamar. Isso é chamado polimorfismo, type polimorfismo. Sem patos, por enquanto. Sem o quê? Sem patos. Sem patos? Sim, sem não tem nada a ver essa ideia. Vamos esquecer os patos. E qual seria a definição da minha length? Length, bora? De nil igual a zero. Length de sucessor length de x. Ok, nada mudou, certo? A única coisa que mudou é que cada vez que eu vou poder aplicar essa função em qualquer tipo, ela é aplicável a muito mais coisas do que a original, que era só para list nat. Sim. Não deveria ter o alfa depois o length dos dois lengths. Como assim? O primeiro tem só nil, mas nil em qual tipo? Tá faltando. Tecnicamente, ok, essa coisa que, sim, tecnicamente esse para todo alfa está quantificando toda essa coisa que isso que você está falando? Não, quando tava com o para todo alfa tipo, Aham. o length agora seria. O primeiro argumento do length seria o tipo, não? Não, porque não importa. Ah, perfeita a coisa. E isso é para quem trabalhou mais em Agda ou em Lean, que pensa assim, sim, faz sentido pensar que eu posso considerar agora que a length tem como primeiro argumento, precisaria receber qual tipo, certo? A length not, blá, blá. Só que essa coisa é sempre inferível. Por quê? Porque o segundo argumento que você tem aqui, qual o tipo dele? É list de, ok, vou olhar isso, eu já sei que é isso. Esse é um parâmetro que nunca vamos escrever. Você pode pensar nisso, se você pensar que aqui, não para todo, mas uma setinha. Aqui seria, você ia falar, ok, se você tem uma alfa aqui de tipo, a length receberia uma alfinha que é um tipo e retornaria lá. Mas essa seria uma coisa completamente implícita e não vamos escrever. Ficou claro como foi? Sim. É possível ter lista de Lista de? Como é? According to. De acordo, sim. Segundo nossa definição, o list empty é um tipo. Mas sempre não tem construtores. Como? O empty não tem construtores, o list de empty tem. Qual é o construtor dele? O empty. Então, o nil, certo? Então, o nil já é de tipo list empty. Isso não vai gerar nenhum problema, certo? Você pode pensar que isso... Não, enfim, o nil vai ser uma coisa de nil empty. Agora, o cons não vou conseguir nunca aplicar, porque como primeiro argumento eu precisaria dar para ele algum habitante do tipo empty que não tem habitantes aqui, certo? Mas você poderia construir pelo menos o nil aqui dentro, sim? Primeiramente, a gente podia colocar um underline no lugar daquele alfa? Não. Não, em geral a ideia é, ok, nesse caso o alfa não foi reutilizado nunca. Como vamos ler essa coisa? Vamos prestar atenção como vou ler essa coisa. Essa função, para qualquer tipo alfa, de onde que eu tirei o alfa? É a única variável de tipo que aparece aqui livre, o alfazinho, certo? Então, a length, para qualquer tipo alfa, pode assumir um papel de função
de listas desse tipo para NAT. Por que eu estou falando que apareceu apenas uma vez? Vamos ver um outro exemplo para ficar um pouco melhor. Qual seria o tipo mais legal para a concatenação aqui? Para todo. Esqueça para todo? Lista de caracteres. De caracteres? Lista de alfa. Lista de alfa para... Ok. E como vou ler isso? Esse operador aqui, para qualquer tipo alfa, ele consegue assumir o papel de um operador que pega listas desse tipo alfa e listas do mesmo tipo alfa e retorna listas do mesmo tipo alfa. Então, por isso é importante entender que essa quantificação assim de alfa está ocupando toda essa coisa aqui, não uma coisa aplicada apenas aqui, certo? Para qualquer alfa, minha função consegue agir e assumir o papel de uma função que é desse tipo aqui que eu escrevi. Esse para qualquer alfa fica fora de toda a coisa que falei. Sim, Gustavo. Eu posso fazer listas com mais de um tipo? Com mais de? Um tipo? Pelo que eu tenho escrito aqui, a resposta é um claro não. O que eu posso fazer, porque ninguém me permite fazer isso, é aplicar, ter, por exemplo, list NAT. Faz sentido total, essa é uma coisa muito útil. Vou ter lista cujos membros vão ser listinhas de naturais. Preciso fazer algo especial para isso? Não. Por quê? Porque essa coisa está num lugar que deveria ser ocupado por que tipo de coisa? Por type. E que tipo de coisa é essa? É type. Por quê? Porque essa coisa é de type para type, ela foi aplicada num type, então toda essa coisa virou type, então o list dessa coisa toda realmente é um type. E posso chamar o length em listas de listas naturais? Posso, é o mesmo length em vez de poluir uma coisa para eu escrever um bocado de data types para todos esses trabalhos parecidos. Esse é o polimorfismo que eu estou falando. Espera aí, não, o segundo era Matias, não? Eu não sei se entendi como é que o nosso código vai conseguir fazer essa inferência do tipo a partir do entity, do construtor. Por onde você está falando isso? Aqui? Precisamente. Eu não escrevi zero aqui? Isso, peraí, isso é... Não, isso é um NAT. Certo, aham. Estou falando do tipo desse new aí. Ah, está falando... Como é que ele vai inferir esse tipo? Eu não entendi. É o alfa. Então por que a gente não precisa passar o tipo do alfa antes? Porque como que você conseguiu inferir isso? Ele é visível, é isso que eu estou falando. O alfa, você precisa... Quando eu falei, presta atenção como eu vou pronunciar isso, para qualquer tipo alfa, eu falei antes de tudo, certo? Então, toda essa definição aqui, esse alfa é visível. Certo? Então, o length está sendo aplicado nisso. O length falou que precisa ser aplicado uma coisa desse tipo. Então, essa coisa é de tipo list de alfa. Faz sentido? E essa coisa tem que ser de tipo list de alfa. Então, esse carinha aqui é o construtor alfa. Vocês podem pensar, mentalmente podem pensar que eu estou definindo uma família de funções indexadas por um alfazinho, que seria o tipo, certo? E no mesmo sentido, esses carinhas aqui são indexados por um alfazinho, mas a gente não vai escrever isso, não. Ok. Ah, não, peraí, pulei aqui. Sim. Que val? É uma dúvida sobre toda a matéria, que é tipo... Essa lógica que a gente está construindo, ela é uma lógica que é implementada... Peraí, eu já vou te pedir para parar até agora. Nós estamos implementando uma lógica, certo? Estamos definindo, certo? Uns novos tipos de dados para trabalhar, que são úteis em geral, certo? Ok. Mas, tipo, isso que a gente está vendo agora, muitos compiladores funcionam, tipo, eu não entendo como é que funciona o compilador de verdade, mas tipo, eles usam Tu está falando como... definições para poder... Em muitas linguagens de programação tem algo correspondente, vamos dizer, nisso. Isaac não percebeu que às vezes começa assim, às vezes começa aqui. Aí se mudou para... Ok. Boa. Então, em muitas linguagens, qualquer linguagem de programação funcional já vai ter essa coisa bem na cara. E linguagens que não vão ser no coração de programação funcional, esses conceitos você pode traduzir mais ou menos dificuldade, dependendo de quão legal é a linguagem que você está trabalhando, para te ajudar a trabalhar de uma maneira mais
elegante, cuidadosa, aproveitar coisas que você tem demonstrado e tudo mais. Agora, sobre como funciona essa uma linguagem, tipo, como que vai calcular, eu estou dando só definições, parece meio mágico a gente definiu, sei lá o que é fatorial e pronto, ele deu a resposta. A gente não, ou sei lá, o produtório. A gente não falou os comandos, a gente não falou como vai fazer isso, a gente falou o que significa. E já a gente está vendo a resposta como se fosse meio coisa mágica. Isso é comum em linguagens de programação declarativas, em vez de imperativas. Declarativa significa que a gente descreve o que é, o what, o que significa essa coisa que quero resolver. E as imperativas, qual é a palavrinha aqui? O how, exatamente, o como. Aqui é uma lista de ordens, o que preciso fazer para chegar lá. Aqui apenas estamos falando o que significa chegar lá, certo? E a ideia é que o sistema precisa ser capaz, a partir de uma definição, construir a coisa que queremos. O exemplo engraçado na imperativa muito usado é receita de bolo. Faça isso, blá, blá. Então, se eu traduzir essa metáfora aqui para a declarativa, significa que se eu definir o que significa bolo, um sistema de programação vai saber criar o bolo para mim. Se minha definição está certa, não vai precisar saber quais são os passos para executar. Mas o modelo computacional, a gente tem visto, cada vez que a gente fala cálculo nessa disciplina, a gente está fazendo isso, sublinhando redexes, substituindo a partir das correções, e essa é a computação mesmo, como acontece exatamente em Haskell. Sim, não, mas espera aí, eu estava aqui, fez péssima escolha. Sim, João. Você deveria estar sim. No Haskell, os types, tem como... Existe um negócio parecido com o Astra, que tem um tipo com vários tipos de... Seria uma dupla? Não seria uma tupla, porque se eu... Falando de lista de tuplas ou tupla? Não, uma dupla. Uma tupla sozinha é capaz... Eu posso fazer isso numa tupla, certo? Qual é o tipo dessa coisa aqui? Muito bem, então eu já tenho essa coisa. O problema é que eu quero um tipo, ou pelo menos esses dois aqui querem um tipo, onde vou ter listas de tamanho qualquer, cujos membros podem ter tipos diferentes. E isso eu não posso fazer, nunca vou poder fazer isso. A ideia seria criar uma maneira de conseguir adicionar, um certo sentido, tipos, e falar que a minha lista vai ser de bool ou, que é aqui, sei lá, ou not. E nesse caso, essa seria mal tipada. Essa não seria, porque o 2 não é um bool ou not. Ele é o quê? Ele é um not. Certo? Eu vou querer eliminar isso, mas a gente não vai fazer isso hoje. Sim, próxima... Espera aí. Ok, voltando. Vamos começar no meio. Sim, Isaac. Uma ideia para... Tem uma que é list de unit também? Por que não? O list não se importa qual vai ser o alfazinho dele. Agora, a list de unit... Não seria útil trabalhar, é válido, 100%, tem uma lista de units, ok? E aparece na vida real também, mas se a gente não tivesse o polimorfismo, não faria muito sentido falar, ok, vou criar uma lista de unit. Eu poderia falar, ok, no final das contas, a lista de unit é o quê? É uma lista com estrelinhas, certo? Não pode ter outra coisa. Então, a única informação que eu preciso para saber qual é a lista, se ela é tipo list unit, é qual? O tamanho dela. Então, no final das contas, estou trabalhando com naturais. É como se a única informação que eu posso extrair de uma list unit é o tamanho dela, essencialmente, e isso vai ser um not. Então, esses tipos são isomórficos. Não temos ainda acesso nessa palavra, mas espero que faz um sentido. Sim? Se tiver lista de objetos, a gente vai conseguir ter essa lista aí de 12. Lista de? Lista de objetos. O que é objeto? É um tipo. Não. Inteiro objeto
Os inteiros são objetos. Tipo, objeto é praticamente a palavra que a gente usa se a gente quer esquecer os tipos e falar, ok, não uma proposição, sei lá, um objeto. Mas não temos um tipo chamado objeto. Você pode construir um tipo chamado objeto e se você tem esse tipo nas suas mãos, você ganha de graça lista de objetos, certo? Faz sentido? Se eu entender, a ideia de Carlos seria, ok, mas quero esquecer que ele é Nat e ele é Bull, quero pensar eles como se fossem, ok, coisas, a lista de coisas. E isso significa que você esqueceu os tipos. E você já caiu no mundo sujo dos mal-tipados. Se você falar, ok, no final das contas são todos objetos. Isso seria o que significa que a gente trabalha numa linguagem de tipos dinâmicos. Eu faço assim por causa do plural. Ok? Por quê? Porque no final das contas, nessas linguagens, existe só um tipo chamado objeto. Certo? E quando você faz um teste que te engana a pensar que, não, minha linguagem sabe de booleanos, porque eu posso falar assim, bool, blá. Na verdade, não. O objetinho que você tem lá é um objeto, o tipo dele. E quando você pergunta se é booleano, a linguagem vai lá, será que ele satisfaz certos critérios, ele encaixa, ele passa uns filtros que posso fazer? Ok, passa. Então, esse objeto, vou dizer true na pergunta se ele é booleano ou não. Mas para nós, quando você trabalha com tipos plural mesmo, certo? De uma maneira estática, a informação desses tipos é colada lá, vamos dizer. Você não pode, nem faz sentido perguntar se o x é um inteiro, não é uma proposição. Cuidado com isso, acho que a gente já discutiu essa coisa. Se eu tenho essa coisa aqui não é uma proposição. Não faz sentido você falar se o x é um inteiro. Essa coisa seria ruim ler como verbo. A gente chama isso de juízo, judgment, ou tipagem. Você pode falar o inteiro x. Pronto, não tem verbo agora. Então, eu não posso falar, eu quero supor o inteiro x. Como assim? Eu acho que o inteiro x. Não faz sentido. Okay? Bem, cuidado dessa distinção sobre o pensamento de tipos mesmo e o pensamento de não tipos. A gente vai ficar aqui super bem tipados. Sim, Isaac. A gente poderia criar um map e se a gente criasse uma tupla e seria uma lista de tuplas. Aí seria para um tipo, sei lá, natural para Bull. Peraí, tu está falando o quê mesmo? Criar o que tipo? Primeiro deveríamos ter uma tupla que poderia receber 2 tipos. Temos isso. Temos esse operador aqui dentro de tipos, que para qualquer tipo você quer, se você quer as tuplas entre o primeiro e o segundo, tem isso. Então seria uma list de nat cross-book. Pois é, qual o problema disso? Alguém consegue pensar? A ideia de Isaac é falar, eu posso usar o produto que tem aqui, esse times, esse x, esse sei lá, é resolver esse problema desses caras que querem botar listas e booleano juntos. Qual o problema? Como? É um tipo em si, não é type puro. Não, mas esse não é um tipo? Ok, ele falou o seguinte, eu quero considerar esse tipo então, lista de esse tipo aqui. Como? Não tem nenhum problema considerar isso, mas o problema é que não serve para o propósito que ele quer. Esse é um tipo super válido. Não teria 2 tipos diferentes. Não tem o quê? É um tipo só, porém só um tipo. Essa coisa aqui pode ser considerada como membro desse tipo? Não. Porque para ser considerada significa que o 2 tem que ser desse tipo. E precisa também que o true precisa ser um parzinho de um nat. Mas peraí, professor, como é que a gente considera que uma lista é membro de uma lista? Isso não faz sentido também. Como assim? Está falando desse aqui? Não, vamos lá. Uma lista de 2 elementos de tipos distintos não pode ser um elemento de uma lista de nat para Bull. Eu não entendi absolutamente nada. Ok. Mas peraí, qual é o tipo que você está discutindo aqui? O type mesmo. List de quem? Essa lista de nat para Bull, nat cross Bull, no caso. Essa coisa aqui? Sim. Ok. O que é sobre ela? Ela não pode ter um elemento. Não pode ter nenhum elemento? Não pode ter um elemento que esse elemento... Um segundo. Porque a gente está usando a palavra elemento agora. Tu está falando habitante do tipo ou tu está falando elemento de algum habitante desse tipo? Da lista. Qual lista? Não tenho nenhuma lista. Temos tipo agora. Os habitantes desse tipo são listas. Vamos ver os habitantes. Habitante desse tipo. Vamos ver um habitante. Por que tem tanta confusão aí?
Como? Isso não é uma lista? É o NAT. O NAT Bull. O NAT... Não, essa não é uma lista. Galera, o NAT Bull é o tipo cujos membros são parzinhos, onde o primeiro é... Aqui comigo, tá? Como? Ela virar uma lista, é só colocar um parênteses entre o 2 e o true, entendeu? Lá em cima, eu acho que isso, 2, true, e fecha os colchetes agora, de um lado do outro. Aí tem uma lista de NAT, cross, bull... Essa cara aqui é um habitante desse tipo. Sim, agora sim. Eu acho que tirou. Certo? É isso? Acabou? Valeu, obrigado. Ok. Comigo as coisas, ok? Sim, fale. A ideia era essa. E o que tu quer falar agora? Você tem um mapa natural para booleano. Então, se você pega um valor, você diz aí, eu quero, sei lá, o valor do... Não, um segundo. Chave é 2. Se você acha que com esse tipo você vai conseguir essa coisa que você está falando, primeiramente, essa lista de bobagem não faz nada. Você poderia fazer a mesma coisa assim. O problema é que as listas podem ter tamanhos arbitrários. Então, um cara chega lá e fala para ti, eu quero o 4, o 7, o true, o 2 e o false. Nesse tipo que você prometeu aqui. Como você vai botar esses numa coisa desse tipo aqui? Eita porra mesmo. Então, bora. Agora, há outros habitantes desse tipo? 3 e falso. Como? Abre parênteses. Abre. Ok, um segundo. Esse cara... Parênteses. Esse cara não é um habitante desse tipo, concordamos? Ok. Mas esse carinha aqui... ok? Nenhuma dessas coisas serve para resolver aquele problema que eu tinha. O problema, para entender o que está acontecendo aqui, porque não serve, é que os membros das minhas listas precisariam ser ou, supostamente, ou NATs, cada um, ou NAT ou Bull. Se eu escrever aqui, cada um também tem uma parte que é NAT e também uma parte que é Bull. Por isso que eu não posso usar essa ideia para implementar essa coisa que eu quero aqui. Mas para que ninguém querer fazer uma coisa dessa para início de conversa? Se eu puxar um elemento qualquer da lista, como é que eu vou saber qual é o tipo dele sem precisar dele? Pois é, a gente vai realmente ver uma maneira legal para trabalhar que não vai deixar a coisa bagunçada, como seria se a gente falasse lista de objeto, lista só, e que vai nos permitir trabalhar com qualquer coisa que o João ia fazer com struct, vamos dizer, a gente vai fazer de uma maneira melhor. Outras dúvidas? Sim, Carlos. A gente já criou os naturais, eu consigo criar um tipo alfa, tipo assim, R e outros tipos. Como? Consigo criar um tipo alfa que consiga herdar outros tipos. Um segundo, eu vou brigar sobre o que tu falou, criar um tipo alfa. Normalmente a gente vai usar os alfa, beta, gama, essas coisas gregas, para variáveis. Eu pensei no alfa porque dá para gerar uma lista com vários tipos diferentes usando a concatenação. Tipo assim, criar uma função que recebe primeiro uma lista de bool, uma lista de NAT e retorna uma lista da alfa, entendeu? E já está na lista de quê? Recebe uma lista de NAT. Mas essa lista tem que ter um tipo. Não, um segundo. O que você pode... Vou retornar o tipo que eu vou criar, entendeu? E esse tipo vai ser a péssima dos dois, entendeu? Um segundo. Espera aí, paciência. Eu posso criar uma funçãozinha muito boa e que tem a ver com o que você está falando, pegando a lista alfa e lista beta, onde o alfa e beta são não tem obrigação de serem diferentes, mas são livres para ser possuídos por tipos diferentes, ok? E retornar. Agora, o que você quer retornar? Tipo novo que a gente criou que permite, tipo, juntar, por exemplo. Não, a gente não criou esse, cuidado, a gente não criou esse tipo novo. A única coisa que a gente criou foi um novo construtor de tipos. Qual foi o... Não, eu tô pensando se dá para criar um novo tipo, entendeu? Não tô dizendo que você já fez isso. Espera aí um segundo. Qual o tipo do list? Ok, um segundo. E qual o tipo que eu teria desse carinha aqui? Ele pega dois tipos e vira um tipo. Certo? Que é exatamente assim que eu usei aqui. Então aqui, uma coisa que eu poderia construir... Se eu pedir para vocês definir uma função desse tipo aqui, qual seria a óbvia resultado? Uma função f. Qual seria a óbvia resposta aqui? F de... Quero definir, o desafio é definir qual que é a função que você quer que satisfaz esse tipo aqui. F... Não, peraí, um segundo. Eu quero definir a função. Eu quero definir uma específica f. Qual seria essa f? E alfa, cross, beta. Não estou perguntando o tipo dela. O tipo dela é S. Eu já escrevi o tipo. Como? F de empty.
FD? Ok, você pode recursivamente ver os construtores e tudo mais. Ou você pode falar, ok, você quer preciso saber. Ela vai pegar x, y, e vai retornar o quê? X. Não tem outra opção se eu quero trabalhar dessa forma. Faz sentido? Agora, ela pode fazer certas coisas meio estranhas. Se olhar nesse argumento, falar, ok, se foi assim, eu vou retornar ela mesma, ok? E caso que for x, agora tem algumas opções. Eu poderia realmente retornar toda essa listinha, que seria igual do que eu fiz antes. Ou, por exemplo, eu poderia falar, ok, x. Eu criei uma função muito complicada, não serve muito. Ela vai pegar duas listas e retornar o quê? A primeira lista. O tail da primeira lista se existe, certo? Ou vazio se ela foi vazia. É bem estranha essa função. O que seria realmente interessante seria trocar esse tipo para quê? Não é tipo novo, já tem um tipo que eu posso botar aqui, que seria interessante. Seria o div, né? O div retorna o par, que é o quociente e o resto. Aí seria no caso. Não, de jeito nenhum. Por que de jeito nenhum? Por que de jeito nenhum? Você não entendeu a minha dúvida e tipo, eu não estou entendendo. Um segundo, por que eu não posso usar? A minha dúvida acho que o professor já está aí. Vamos parar aqui e continuar as brigas. Pensem no que seria isso, vou botar lá. Até depois.